Mas a toda hora surgem mais e mais casos no mundo inteiro. É o que você vai conhecer a partir deste domingo no Fantástico. As histórias incríveis de pessoas que ultrapassaram a fronteira da morte. Elas contam como tudo aconteceu e de que forma passaram a encarar a vida depois dessa extraordinária aventura. É a maior pesquisa de todos os tempos sobre a vida após a morte. O psiquiatra americano Raymond Moody estudou mais de 1000 casos de pessoas que tinham sido dadas como mortas e chegou a conclusões surpreendentes. Uma delas foi uma espécie de consenso em todos os casos. As pessoas que atravessaram a fronteira entre a vida e a morte passaram depois por uma profunda mudança em relação aos bens materiais, à vaidade e ao relacionamento com as outras pessoas. Ter vivido os momentos de mistério de uma outra vida fez com que os pacientes do Dr. Raymond Moody voltassem com a consciência de que deveriam abdicar dos prazeres do dinheiro, do luxo, do poder e da fama. O livro que o Dr. Raymond Moody escreveu sobre esses extraordinários depoimentos de uma vida depois da morte já vendeu mais de 8 milhões de exemplares em todo o mundo. Com toda a sua carga de desafios e mistérios, o assunto foi matéria recente de capa da revista Life. O título da reportagem: Visões da Vida Depois da Morte. O Último Mistério. O texto da Life diz que depois do consagrado estudo do Dr. Raymond, cerca de 8 milhões de americanos já confessaram ter vivido uma experiência de vida após a morte. A revista revela mais. A discussão ampla e constante sobre essas impressionantes histórias está mudando o clima psicológico, muitas vezes de medo, que as pessoas têm sobre a morte. Agora, elas já falam com desenvoltura e até mesmo com prazer. É o que vamos ver agora. Incríveis depoimentos de algumas das 50 pessoas que foram acompanhadas durante meses e meses pelo Dr. Raymond Moody. Todas elas atravessaram a fronteira que separa a vida da morte. Para começar, o empresário foi atingido por um raio. Daniel Brinkley tem um negócio no ramo de equipamentos eletrônicos. Ele conta que estava falando ao telefone e, de repente, um raio atingiu a rede de fios telefônicos do lado de fora da casa. Naquele momento, conta Daniel, eu senti como se tivesse sido atropelado por um trem. Foi um tranco muito grande que atingiu todo o meu corpo. O raio entrou pelo meu pescoço, percorreu minha espinha dorsal e, num impulso violento, jogou-me no ar e eu fiquei flutuando. O empresário diz que nesse momento começou a sentir que haviam 2 pessoas no ar. Uma era ele mesmo. A outra, um ser diferente, que na verdade, garante Daniel, também era ele, mas em outra dimensão. Era como se do corpo do empresário tivesse saído uma outra pessoa que estivesse ali, vagando ao seu lado. Eu ouvia as pessoas falando. Ele partiu. Daniel diz que olhava para si mesmo e tudo era muito estranho. Eu me achava com a cara feia, cheio de problemas. Parecia uma dupla viagem. Em outros momentos eu estava feliz, verdadeiramente feliz de estar fora daquele outro corpo que eu sabia também era meu. Daniel Brinkley acha que para chegar até aqueles contatos extraordinários com uma outra vida, teve que passar por momentos muito dolorosos. Depois que foi atingido pelo raio, o empresário, mesmo inconsciente, sabia que tinha gente cuidando do seu corpo. Mas eu resisti, confessa Daniel. Eu não queria voltar para aquele corpo, não sentia nenhuma tristeza, nenhum remorso. Eu estava muito bem naquela nova vida. O pesquisador Raymond Moody diz que um ponto em comum entre as pessoas que passam por essa fantástica experiência é exatamente renegar o próprio corpo. Elas se sentem banhadas numa luz especial. A luz que faz com que o sentido da vida seja outro, o de uma vida após a morte, quase sempre aliviada de tensões e sofrimentos. A viagem de volta, às vezes, é complicada. Algumas pessoas que passaram por isso dizem até que, se pudessem, não voltariam mais a essa vida terrena. É o caso desta mulher, Viola Horton. Ela é uma dona de casa que, depois de passar por uma cirurgia de coração, não resistiu às complicações e viveu uma aventura que classifica assim: um grande e inesquecível momento. Viola Horton sempre foi uma dona de casa sem grandes problemas de saúde. De repente, o coração dela começou a dar sinais de uma grave crise. Quando foi internada, de nada adiantaram os cuidados médicos. Ela confessa, só piorava. Sabia que nenhum tratamento ia adiantar.
Aquela era a minha hora. Até o dia que eu ouvi o médico falar na minha cabeceira: ela está indo embora. Eu senti um ligeiro zumbido no meu ouvido, conta Viola Hurton. Daí para frente, tudo mudou. Como num passe de mágica, eu estava fora do meu corpo. Me sentei na cama e uma luz linda, fora do comum, iluminou todo o quarto. Num primeiro momento, senti a presença de outros seres diferentes comigo. Depois, esses seres foram se transformando em anjos. E eu comecei a chamá-los de meus guias. E eles me acompanharam em toda a minha bela e extraordinária viagem. A senhora Viola Hurton fala do que aconteceu com ela como uma grande conquista. Quando eu fui saindo do meu corpo, comecei a ficar boa, não sentia mais dor. Meu coração voltava a ser de novo um órgão perfeito e eu estava ganhando uma nova vida. Continua Viola Hurton. Senti que alguém batia na porta do meu quarto. Era minha filha, Cat. Disse para ela: vá para casa e mude de roupa. Mas ela não me ouvia. Falei para o pai dela: Judd, leve Cat para casa. Ela não pode sair vestida assim. Era uma cena bem familiar. Todo mundo, parentes e amigos, querendo saber o que tinha acontecido no hospital, para onde eu tinha ido. Eles não sabiam que eu estava em outra, muito feliz, e até ria de todos eles. A experiência de Viola Hurton durou 2 semanas. A sensação que ela transmitiu ao Dr. Raymond Moody foi a de ter do outro lado da vida feito uma reconciliação com toda a família e com as pessoas com quem não se dava bem. Foram momentos de total amor. Fiquei de bem com Deus e o mundo. E quero que essa experiência fique para sempre como a coisa mais importante que já me aconteceu. Domingo que vem, você vai ver a incrível história... A primeira reportagem com os incríveis depoimentos de pessoas que ultrapassaram a fronteira da morte. Esta noite, vocês vão conhecer mais 2 experiências. Casos que fazem parte de um grupo de mais de 1000 pacientes estudados pelo psiquiatra americano Raymond Moody. Primeiro, a mulher que tentou tirar a própria vida. De todos os casos estudados pelo Dr. Raymond Moody, o da enfermeira Sandy Rogers foi, segundo o próprio psiquiatra, um dos mais comoventes. A enfermeira diz que antes de dar um tiro nela mesma, refletiu muito. Mas alguma força especial empurrava a mão dela com o revólver em direção ao coração. As pessoas que estavam perto de mim ficaram apavoradas. Elas me acompanharam em toda a minha dor. Eu me via sendo transportada de maca pelos corredores de um hospital. Tinha muita gente, inclusive policiais à paisana, tentando me salvar. Mas eu não queria voltar, não desejava de novo o meu corpo. Sandy Rogers fala de um momento lindo na viagem que ultrapassou a fronteira da morte. Era uma luz fora do comum que aparecia no canto do quarto. Eu perguntei: de onde você vem? E a luz me falou: eu sempre estive aqui, mas antes você não podia me ver. Depois dessa fantástica conversa com aquela luz fora do comum, a enfermeira Sandy garante que começou a entender melhor os sentimentos comuns que os mortais aqui na Terra, na maioria das vezes, desprezam. A generosidade, a bondade e a compreensão. Essas coisas maravilhosas que só numa outra vida se pode saber da sua verdadeira importância. No caso de Sandy Rogers, a mulher que tentou tirar a própria vida, o psiquiatra Raymond Moody afirma que a volta dela à vida terrena foi traumática. A própria Sandy confessa: eu ouvi uma voz que me dizia: você pode ficar aqui para sempre ou pode voltar se quiser. Na verdade, diz Sandy, eu queria era esquecer as coisas dolorosas da minha vida. Eu sempre tentei escapar delas e não conseguia. A voz insistia: se você tentou se matar é porque não estava querendo viver do outro lado. Eu achava que era isso mesmo, continua Sandy, mas relutava em voltar. Aos poucos fui entendendo que precisava me amar mais, esquecer os ressentimentos e me lembrar sempre que somos todos iguais. E finalmente concluí: o egoísmo é uma grande barreira ao entendimento entre as pessoas. Todos nós precisamos querer bem. O bem é um alimento indispensável para suportar esta vida. O caso de George Rodonaya é uma raridade única em todos os mais de 1000 pacientes estudados pelo psiquiatra Raymond Moody. Rodonaya, um respeitado professor russo de filosofia, diz que sofreu um atentado político montado pela KGB, a polícia secreta da antiga União Soviética.
Fala Georg Rodonaya. Eu era um dissidente político e recebi um convite dos Estados Unidos. Um ano depois de ser convidado, as autoridades soviéticas me deram um visto de saída do país. Já estava tudo certo, meu destino era Nova York. No dia em que eu ia pegar o avião, aconteceu o inesperado. Continua o dissidente russo. Minha família já estava no aeroporto esperando por mim. Eu ia saindo de casa e, de repente, um carro subiu a calçada em alta velocidade e me atropelou. Era uma obra da polícia secreta. Eles não queriam que eu deixasse o país. E o jeito era me matar. O carro que me atropelou sumiu rapidamente. Fui levado a um hospital. Os médicos fizeram de tudo para me salvar, mas fui declarado morto. Nesse momento, segundo o relato da pesquisa do Dr. Raymond Moody, o dissidente soviético ultrapassou a fronteira da morte e passou a viver a grande viagem do outro lado da vida. Um dos pontos do depoimento do professor russo impressionou muito a Peter. Foi este. Era espantoso. Eu estava fora do meu corpo, mas de alguma forma resistia a essa separação. Para todo lugar que eu ia, meu corpo ia atrás. Isso significa que eu estava em todo lugar ao mesmo tempo. Eu passei por Nova York, pelo Texas, pela Geórgia e na mesma hora estava em Moscou. Não havia distância nem lugar desconhecido para mim. Uma coisa muito bonita que eu passei na outra vida, continua Georg Rodonaya, foi meu encontro com as crianças. Elas eram muito pequenas, algumas recém-nascidas. Eu tive uma comunicação espiritual maravilhosa com elas. E uma visão muito especial. Uma menina estava com o quadril quebrado e ninguém entendia por que ela estava chorando, nem os médicos, nem os pais dela. Mas eu entendia. E falei com ela. E a menina parou de chorar. O professor Rodonaya fez essa extraordinária revelação. A menina que ele tinha visto chorando quando estava do outro lado desta vida era, na verdade, a filha de um amigo dele. Após o terceiro dia fora do próprio corpo e de ter voltado à vida terrena, o dissidente russo foi direto à casa dos pais da menina e deu o diagnóstico. Ela está com o quadril quebrado. Todo mundo ficou surpreso e chocado, porque era esse mesmo o problema da garota e ninguém conseguia descobrir. O Dr. Raymond Moody considerou esse episódio como uma divina vidência, que resultou na definição de um diagnóstico. No tempo que passou do outro lado da fronteira, o cientista russo conta que falou com os pais dele, já mortos. Eles me disseram que foram trucidados pela polícia em Moscou. Mas esse choque, esse segredo que nem eu sabia, foi amenizado pela grande lição que eu aprendi. A única coisa eterna é o amor. É ele que pode mudar este mundo. É essencial em tudo nessa vida. Felicidade e amor têm que andar sempre juntos. Semana que vem, a aventura do homem que foi considerado morto quando era examinado no hospital de um quartel. E a mulher que diz ter atravessado a fronteira da morte depois de ter sido picada por um enxame de abelhas. Cientistas europeus e americanos que nos últimos anos observaram pessoas que foram dadas como mortas inexplicavelmente e voltaram à vida, dizem que essas extraordinárias histórias não podem ser descartadas sem mais nem menos. A psicóloga Diane Comp, da Universidade de Yale, há 25 anos estuda esses fenômenos e garante que eles acontecem de verdade. O professor Daniel Dennett, diretor do Centro de Estudos do Inconsciente nos Estados Unidos, também concorda com a professora Diane. Até um padre, Monsenhor Corrado Balducci, teólogo romano especializado em demonologia, acredita nas visões que as pessoas possam ter num coma profundo. Ele estudou os principais casos pesquisados pelo psiquiatra Raymond Moody e se impressionou com um depoimento que foi muito discutido entre os cientistas americanos. O do psiquiatra George Ritchie. A classe médica dos Estados Unidos se interessou pelo caso, porque o Dr. George Ritchie é um profissional muito respeitado. Ele conta como foi o momento exato em que ultrapassou a fronteira da morte. Eu estava fazendo uma série de exames num hospital militar. Um capitão médico tirava uma chapa dos meus pulmões. De repente, comecei a passar mal. A vista escureceu, senti tonteiras. Desmaiei sobre os equipamentos. George Ritchie foi dado como morto pela equipe médica do hospital militar. Diagnóstico: infarto fulminante. Eu podia ver os soldados, os médicos, as enfermeiras. Eu sabia que ali tinha um soldado que se parecia comigo, uma espécie de irmão gêmeo, diz o Dr. George Ritchie.
Procurei por todo o hospital e encontrei o soldado deitado numa cama. Ele estava com meu anel no dedo, uma joia de família. Não tinha dúvida, aquele corpo também era meu. Depois de identificar o corpo do soldado como sendo seu próprio corpo, o Dr. Rich garante que começou a fazer uma longa viagem por vários estados americanos. Por todo lugar, encontrou antepassados de quem jamais tinha ouvido falar. Foi muito bom, confessa. Falando com essa gente, pude experimentar momentos muito bonitos. Atravessei túneis de luz. Essas pessoas me acompanhavam e me ensinavam que não pode existir uma vida feliz sem o carinho dos amigos e a união da família. O psiquiatra Raymond Moody, responsável pela pesquisa reunida em livro que vendeu mais de 8 milhões de exemplares no mundo inteiro, diz que essas experiências de vida após a morte muitas vezes são dolorosas. E cita o caso da produtora de disco Pamela Lewis. Ela passou por um incrível sufoco ao ser picada por um enxame de abelhas. As ferroadas foram tantas, conta Pamela, que eu sangrava pelo corpo inteiro. Não tinha como me proteger daquele ataque. Eu estava longe de casa, numa estrada deserta. Telefonei para o meu patrão. Quando ele chegou, eu já estava numa outra vida. Depois de todo o sofrimento por que passei, continua Pamela Lewis, recebi um lindo presente. Saí do meu corpo terreno e comecei a flutuar. Eles pensavam que estavam me levando na ambulância, mas eu não estava ali. Flutuava. A produtora de disco Pamela Lewis, como a grande maioria dos mais de 1000 casos de pessoas que ultrapassaram a fronteira da morte estudados pelo Dr. Raymond Moody, deixou esta lição. Seja simples, amigo, solidário, não humilhe, porque do outro lado dessa vida, todos os caminhos levam sempre para o lado do bem. Monsenhor Corrado Balducci lembra, essas visões podem ser verdadeiras, mas não podem ser consideradas como prova do além. As provas do além só nos chegam através de Deus.